Todos, Bom dia estamos a aqui todos. mais uma vez para um webinar. Esse assunto aí que tem muito que se falar, que é a reforma. Hoje o assunto vai ser de uma forma diferente. Nós vamos estar falando dos impactos nos ERPs. Eu peço para aguardar mais 2 minutos e a gente entra. Obrigada. Bom dia para quem ainda não tinha me visto. Bom dia também para quem já me viu. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar. Hoje nós temos um tema muito interessante, que é a adaptação dos ERPs para a reforma, e é um prazer ter vocês aqui conosco. Nos próximos minutos, nós vamos mergulhar nesse tema e a gente precisa entender como a gente tem que se adaptar para garantir que vocês estejam em conformidade com as regras. Vou apresentar agora os nossos palestrantes. A primeira pessoa a falar é a Cristina Correia. Ela é conselheira da Confeb, integrante do ENCAT, já trabalhou em muitas empresas como diretora tributária e hoje ela está aqui com a gente, sendo consultora da Compliance. Um prazer estar aqui com vocês. A segunda pessoa a falar é o Henrico. Ele é Practice Manager da Bilarsoft. Ele vai compartilhar sua expertise aqui em ERP e vai falar das adaptações. Bom dia, pessoal. É um prazer recebê-los aqui nesse webinar. Espero ajudá-los bastante. Temos também o Fernando Mishima. O Mishima, ele é gerente de operações Oracle na Birla. E ele também está aí para falar tecnicamente de como a gente ajusta todos os sistemas. E a bom Bom dia, dia, Mishima. pessoal. Vamos lá. Na expectativa aqui para falar um pouquinho, conhecer todo mundo e apresentar um pouquinho da BirlaSoft, das nossas soluções aqui. Bom dia.
Nós temos a Nádia também, CT Ganha, não sei se é assim, depois você me corrige se eu falei errado, Nádia. Ela é consultora de JDE, ela tem 10 anos de experiência em distribuição, que é estoque, compras, vendas. É também especialista em fiscal e integração de sistemas. E, por último, o diretor de marketing, vendas e alianças da Compliance, que é o Francisco Fujimoto. Ele vai falar com a gente sobre as alternativas que nós temos dentro da compliance para que a gente consiga minimizar os riscos e transformar esse novo desafio em uma oportunidade. Nádia, desculpa, Oi. eu acho que você tem que falar um oi. Oi, bom dia, pessoal. Bom, é um prazer estar aqui. Esteganha. Você ganha? Então, falei Isso. certinho. É um prazer estar aqui em parceria com a Compliance para mostrar aí quais são os caminhos para seguir para atender a reforma tributária. Fuji, Opa, perfeito, bom dia. É um prazer também, né? Tenho certeza que o tempo de hoje vai ser bastante proveitoso para vocês aí que vão nos assistir, porque, de fato, né, vamos falar aí das possibilidades tecnológicas cruzadas com as possibilidades fiscais e tributárias, num conjunto que realmente a ideia é que a gente tenha janelas de oportunidades. A ideia principal é suportar todos dentro desse cenário de reforma, sem que isso, de fato, crie um impacto, como a própria palavra acaba pesando, né? Tirar o peso da palavra, tirar o peso da situação, abrir as possibilidades e ver que existem caminhos bons e que, além de tudo, não só vão levar para a conformidade, mas para a oportunidade de crescimento, de governança e outros benefícios que podemos trazer, juntando tecnologia e processos. Bom dia aí, aproveitem bem. pessoal, durante esse webinar, há um espaço dedicado para perguntas e respostas aí na plataforma. Não, não se envergonhem com pergunta. Todas as perguntas, neste momento, são muito válidas. Eu só não sei se a gente vai ter tempo de responder ao vivo. Contudo, nós responderemos todas as perguntas e encaminharemos para o e-mail que vocês cadastraram agora. Bom webinar para vocês e eu já agradeço de antemão a presença de todos. Cris? Oi, bom pessoal, bom dia. Eu vou falar um pouco assim dos impactos da reforma. Eu acho que muito já se falou o que é a reforma, todo mundo sabe da substituição aí de, dos tributos, né? ICMS, ISS, ICBS e por aí. Mas pouco se fala ou pouco se entende dos impactos. O que a reforma vai representar é realmente uma mudança grande em muitos setores. Vocês podem passar aí para mim a PPT? Essa mudança, gente, vai impactar não só segmentos específicos, né, de uma forma mais dramática, tanto para o lado positivo como negativo. Ah, vai ter muitos setores beneficiados, né? Setor de medicamentos, higiene pessoal, serviços médicos, fórmulas de nutrição, a cesta básica agora vai ser unificada, outros alimentos de uso popular que não estão na cesta, mas também terão redução na carga, serviços ligados à cultura, à reabilitação urbana, profissionais liberais terão também incentivos.
institutos de tecnologia. Por outro lado, setores, a educação. Por outro lado, setores ligados, ao que de alguma forma afetem o meio ambiente ou a saúde, terão uma sobretaxa, que é o ISS, e, por exemplo, automóveis, eles vão, dependendo da potência do motor, vai ter a tributação, bebidas alcoólicas, cigarro, ah, armas e uma série aí de itens que fazem, que prejudiquem a saúde ou o meio ambiente. E aí, os impactos disso nos setores. A reforma tributária, eu acho que ela ficou muito presa ali entre tributos e tecnologia, né? Muito se fala disso, tributos e tecnologia. Mas, como eu comentei, a mudança, pessoal, vai ser realmente é, em todas as áreas, né? No fiscal, por óbvio, é a maior, ou pelo menos muito parecida com a de tecnologia. A gente vai ter que conviver aí por anos com duas apurações, né? A do ESIS, como estamos fazendo agora, até que tenha essa mudança total do IBS, transformando o ICMS e ISS em IBS. As empresas que têm benefício fiscal, as empresas com operações na Zona Franca de Manaus, e isso vai continuar por muito tempo ainda, então, o Departamento Fiscal vai ter duas apurações, praticamente. O setor de tecnologia vai também passar por mudanças profundas. Eu acho que, como o fiscal é o mais impactado, porque a reforma, no começo principalmente, traz umas mudanças dramáticas na forma de calcular o imposto. Vamos pegar o exemplo de bebidas alcoólicas. O imposto será diferenciado de acordo com o grau alcoólico da bebida. Então, pensem numa empresa, uma importadora de bebidas alcoólicas, que tem ali várias bebidas. Cada item vai ter uma alíquota diferente, no caso do IS. A mesma coisa as empresas de motores, automóveis em geral. Cada cilindrada ali do motor é um valor de imposto. As empresas que têm benefício fiscal, que começa a reduzir, que trabalham com fornecedores do Simples, que deixarão de ter crédito. Enfim, e tudo isso tem que estar refletido tecnicamente, nos sistemas, no seu ERP. E aí você começa a mexer com outras áreas, compras, os contratos de fornecedores e clientes que tenham benefícios, incentivos, é, que sejam de regimes distintos, né? Não sejam um lucro real presumido, é, terão que ter ajuste, porque os preços vão alterar todos, né? A composição dos preços. Ah, a parte de logística, o pessoal fala assim, que os operadores logísticos, as empresas mudaram de lugar por causa do operador logístico. Eu não acredito que a operação logística seja afetada por conta da reforma. Talvez a separação de estoque com relação a preço, essas coisas. Mas a empresa que mudou para para uma área incentivada mais perto, ah, por exemplo, muitas foram para Minas, a, a reforma tributária vai afetar só o benefício fiscal ali, a entrada, né? Ou aquele incentivo que as fizeram mudar. Mas, como é um local mais próximo, como as empresas estão perto dos grandes polos, não terá muito impacto na logística. É, Agora, quem mudou para um local distante, porque o incentivo era melhor, mudou, não era assim, pensando exclusivamente na logística, né? No local mais perto, que fosse acessível.
Esse talvez tenha problema e tenha que repensar aí essa mudança a longo prazo. Resumindo, o que eu quero dizer é assim: o fato de você ter uma operação que vai perder o incentivo daqui a 7 anos, se você estiver num polo central, no local de acesso facilitado, essa logística não será afetada. Outras áreas, a contabilidade, como eu estava falando, né? Outro setor que será impactado. É, va- Idem ao fiscal, será necessário uma contabilidade paralela, uma contabilidade, como que eu posso fazer? Transitória, onde você coloque as novas contas dos novos impostos, a redução gradual dos benefícios. Vai ter que ser um reflexo muito grande aí do fiscal e a conciliação de impostos vai ter que ser, sim, severa. Eu acho que a conciliação mensal não cabe mais, né? FP&A, o forecast vai ter que ser totalmente reajustado por causa dessas alterações todas, né? De custos. E quando eu falo alteração de custos, como eu falei no início, é tanto para o bem como para o mal. Você vai ter aí reduções significativas, né? Em áreas significativas. Novos impostos. Eu não falei ali na frente, serviços, por exemplo, serviços como locação. Locação não é serviço, continuará não sendo, mas o governo, para garantir a arrecadação, ele vai incluir um novo documento fiscal, creio eu, pela experiência que tenho, pelo que conheço, pela participação ali no encate, que vai ser a nota de débito e crédito, e vai ter tributação normal, inclusive para pessoa física, né? é, que faturar acima de 240 mil reais no ano. Vai ter tributação normal de PIS e da COFINS. Ou seja, até pessoa física vai virar contribuinte. O setor de RH, que eu não comentei, mas é um setor também que vai ter um impacto importante, indireto, mas importante. A reforma tributária, ela não afeta a folha, né? Ela não tem opção, não tem tributação sobre a folha, não tem nenhuma alteração, tanto que até o PIS, PASEP da pessoa física, né, o da folha continua inalterado. Mas, como todos os setores ligados é, à área de RH, por exemplo, plano de saúde, vale alimentação, refeição, eles terão reduções. Esse é um ótimo momento para o departamento de RH negociar os seus contratos também, e refletir essas reduções, é, tributárias nos benefícios dos funcionários, seja diminuindo o valor do custo, ou seja, aumentando o valor do, dos vales aí do time. Mesma coisa, plano de saúde. Aumentará também muito, né, a demanda por contratação de especialistas em todas essas áreas que serão impactadas. E, como agora o crédito é ilimitado, a opção de contratar esses profissionais e consultorias especializadas em planejamento tributário, em BPO, é uma ótima opção para o RH, porque você tem aí, não tem os encargos de folha. E a empresa terá direito ao crédito dessa contratação de toda forma. Então, também é outro saving aí, outras oportunidades para os funcionários. E, por fim, o departamento financeiro, eu acho que é outro que será grandemente impactado, porque, ao final de tudo, né, as empresas que tenham é, aquela acostumadas a utilizar o fluxo de caixa ali do pagamento dos impostos, porque hoje os pagamentos dos impostos são até 45 dias depois, né, do ocorrido. Com a reforma tributária, em especial com o split payment, o imposto, você comprou, pagou imposto, como é em outras empresas que usam IVA, né? Então, o fluxo de caixa, né, o departamento financeiro vai ser bem impactado nesse sentido.
E em outros, né? Vai ter que fazer uma reformulação financeira junto ali com o FP&A para entender todo o impacto, mexer em budget, em forecast e todas essas ferramentas de trabalho. E mais uma vez, tudo que falamos aqui, todos os departamentos agora são de qualquer forma é, tecnologicamente parametrizados, né? Eles estão todos dentro de plataformas, seja no RP ou soluções específicas, mas eles estão todos dentro de sistema, é tudo feito via sistema. E aí, gente, é TI que vai ter que nos ajudar com isso. É uma parceria profunda de todas as áreas com o departamento de tecnologia. E eu acho que agora aí eu passo a palavra para o. Obrigada, Cris. Agora nós temos aí o Mishima. Ele vai falar um pouco sobre essa parte tecnológica, que é o que a Cris falou, que vai Bom dia, impactar gente. bastante. Bom dia. Antes do Mishima chegar nos detalhes mais técnicos, eu vou apresentar a BirlaSoft para vocês. Uma coisa bem rápida, bem geral, tá? Então, a BirlaSoft é uma empresa de origem indiana que está aqui no Brasil desde 2012, tá? Historicamente, nós temos mais de 30 anos trabalhando com consultoria, implementação de sistemas, migração, customização, todos os serviços inclusos nisso, tá? Desde consultoria, assessment, ferramentas específicas, o Mishima vai falar um pouco mais, e a gente atua globalmente falando. Somos uma empresa global, mas que trabalhamos localmente aqui no Brasil, tá? Então, nós temos mais de 12 mil funcionários, estamos fisicamente nos 5 continentes, com centros de excelência e entrega, tá? Isso é importante falar. Temos experiência de localização Brasil, América Latina, Estados Unidos, Europa, Ásia. Podemos ajudar vocês localmente ou globalmente. As nossas práticas se dividem por área de atuação de negócio. Então, trabalhamos com empresas de manufatura, energia e utilities, life sciences, bancos, serviços financeiros e alta tecnologia. Tá? E, ao mesmo tempo, temos as nossas linhas de serviços. Então, a gente trabalha com ferramentas de ERP, transformação digital, data analytics e inteligência artificial, e também com a infraestrutura, tanto on-premise como no cloud. Tá? A Birlasoft é uma empresa global, como eu já falei, mas ela atende local. Então, sinta-se à vontade para conversar com a gente na língua portuguesa, com consultores do Brasil, mas também trazendo a expertise de outros lugares, tá? Como já trabalhamos em outras oportunidades, nós conseguimos identificar profissionais com conhecimentos em ferramentas específicas que não temos aqui no Brasil e trazer esse conhecimento para a gente, dividir ele com vocês e ter sucesso nos nossos projetos, tá? Só um background bem rapidinho. Eu tenho mais de 25 anos de experiência com RP, principalmente os ERPs Oracle, tanto JD Edwards como EBS, tá? Eu faço a liderança da prática ERP aqui, junto com o Mishima, junto com outros, com a Nádia e outros analistas também, e outros expertises, e a gente criou um pacote, criou informações para ajudá-los nessa parte de atualização, migração e desenvolvimento também da reforma tributária, tá, gente? Muito obrigado pela presença e, Mishima, por favor, pode seguir em frente. Então vamos lá, eu sou o Fernando Mishima, né? Eu acho que é um prazer estar aqui e falar de reforma tributária, falar de tecnologia, e é um pouco do que a Cris falou, né? Não é, a reforma tributária não é só tecnologia, é uma junção de vários fatores, né? E não é só fiscal também, né? Não é só área tributária.
Então, juntando com a transformação digital, a gente fala de transformação digital, é, é, é a colaboração entre todas essas áreas, né? A minha visão. Eu trago tecnologia, embarco tecnologia, mas com o conhecimento de negócio, com as novas leis, com as novas versões de sistema, a gente tem que trabalhar junto para ter uma agilidade e ter uma entrega muito mais rápida. O Henrico também falando que com a Birla, né, a gente tem um trabalho muito consultivo, a gente traz conhecimento de fora, né, do pessoal da Índia, do México, de várias partes do mundo, né? Então, no México, em outros lugares tem o IVA, a gente consegue conversar com eles e trazer para o nosso cenário, né? E, e eu tô trabalhando com Oracle RP, eu acho que fazem 20 anos, né? Com compliance também trabalhando bastante, e são parcerias que agregam muito e trazem muitos benefícios para as empresas, né? Então eu vou começar aqui falando da reforma tributária com Oracle, né? Então, como que a gente vai resolver? Mas antes disso, eu vou pedir uma ajuda para a Nádia, que a Nádia vai dar uma recapitulada, vai falar um pouco dos impactos aqui da reforma nos RPs, nas parametrizações. Então, Nádia, Perfeito. Bom dia, pessoal. Bom, eu vou dar continuidade no que a Cristina começou a falar, para explicar como vai ser a implementação desses impostos durante a fase de transição, tá? Então, aí em 2026, a gente vai ter o período de teste do IBS e do CBS. Então, eles vão ter aí as alíquotas que já foram pré-fixadas, o IBS em 0,1%, o CBS 0,9%. Em 27, então, vai extinguir tanto o PIS/COFINS e o IPI vai reduzir a alíquota dele a 0%. Então, para compensar isso, como o CBS que vai substituir esses impostos, o CBS vai ter a alíquota reajustada para 8,7%. Em paralelo a isso, o imposto seletivo também vai passar a ser taxado, e o IBS, como não teve alteração aí no ICMS e no ISS, o IBS vai manter em 0,1%, tá? Esse cenário vai se estender até 28, 28 vai ser igual. Em 2029, então, vai começar a redução gradual das alíquotas do ICMS e ISS, então vai começar ali reduzida em 90% e vai reduzindo até 2032, onde vai chegar em 60%. E, em paralelo a isso, o aumento do IBS, proporcionalmente. Então, o IBS vai começar aí em 10% e vai aumentando até chegar em 40% em 2032, tá? E em 2033, então, a gente vai ter a extinção total dos impostos antigos e o IBS vai ser taxado aí em 100% já. Só um ponto é que a alíquota reduzida a 0%, exceto Zona Franca de Manaus. Lá vai manter o IPI. E aí, com base nisso, quais vão ser os desafios que a gente vai ter dentro dos ERPs principalmente durante essa fase de transição? Primeiro ponto é, se o sistema tiver com alguma versão muito desatualizada, antiga, vai ter que ser feito o upgrade para a versão atual. Segundo ponto, aplicação dos patches. Os patches que vão trazer para o sistema as novas tabelas, as aplicações novas, os motores de cálculo, todos os ajustes para atender essas novas conformidades vão estar dentro desses patches. E para isso, a versão precisa estar atualizada. Então, por isso que é importante. E aproveitando, dentro dos motores de cálculo, ainda há uma certa discussão, que a proposta inicial da reforma era que o imposto seletivo entrasse na base de cálculo do IBS e do CBS, e os três impostos entrassem na base de cálculo do ICMS. Porém, foi criada uma PL para não acontecer isso durante a fase de transição, para evitar a cobrança em efeito cascata desses impostos. Porém, ainda está em aprovação. Então, vai depender de tudo isso para os cálculos, para as fórmulas serem definidas e vão ser aplicadas aí com esses patches.
terceiro ponto vão ser a configuração dos impostos. Então, vai ter que mexer tanto nos novos quanto nos antigos para preparar o sistema. Correção das interfaces. Todos os programas que recebem ou enviam arquivos para os sistemas fiscais vão ter que ser ajustados. Por exemplo, os programas que geram o XML para a nota fiscal, recebimento automático, relatório que gera a lista das notas fiscais para livros fiscais, todos esses vão ter que ter a adaptação para atender esses novos impostos. Depois temos as customizações, então vai ter que ser feito um levantamento para ver todas as customizações na parte fiscal que tem no sistema e ver quais os impactos para então começar a fazer as adaptações nessas customizações. E por último, mas não menos importante, fazer o teste e validação de todos os cenários fiscais no sistema. Então, vai ter muito trabalho a ser feito, não só agora esse ano, para preparar para 2026, mas durante cada etapa aí da fase de transição. Legal, É Nádia. isso. Muito bom. Obrigada. E juntando aqui, eu vou falar de mais um dos personagens que a gente tem aqui na reforma tributária, são os fornecedores, né? Então, hoje a gente está muito para falar de Oracle, tá? Eu vou apresentar alguns documentos. A gente tem a compliance aqui, que também é peça primordial para uma mensageria, para uma apuração, né? Mas agora aqui eu vou aprofundar um pouquinho na Oracle, né? Então, a Oracle também está acompanhando junto com a gente toda essa reforma, todas essas votações, todas essas publicações, né, das leis, e estão preparando os sistemas, né? Então eu vou falar um pouquinho do de aonde a gente buscar, né? Onde todos os clientes Oracle buscam as informações, né? Então a gente sempre tá lá no My Oracle Support e olhando todos os notes, os documentos que a Oracle vem publicando em referência a cada RP. Eu vou aqui dar um exemplo, né? A gente tem, vou demonstrar três documentos aqui que a gente vai falar um pouco do Oracle Fusion, né? Que é o Oracle Cloud. Então, o Oracle Cloud, ele não requer tanto esforço para atualização, porque ele já tem o programa dele de atualização trimestral, mas nesse documento ele vem informando quais os módulos que vão ser impactados e eles dão uma descrição, publicam junto à reforma aqui e também falam os passos de configurações, né? O como agir, o como configurar, mas ainda como não estão disponíveis essas atualizações, eles estão mantendo a gente informado por esse canal, né? Então, aqui está o do Oracle Cloud. Eu também tô demonstrando aqui, tem um doc aí do Oracle Business Suite, e como a Nádia falou, putz, o Oracle EBS a gente tem requisito mínimo, né? Então, eles. E seria muito penoso para a Oracle fazer um patch para cada versão. Então, eles vão fazer um patch para a última versão deles que tá atualizada, né? E nos disponibilizar as novas configurações, novas tabelas, novos campos e novas integrações com parceiros, né? Então, nesse documento do Oracle Business Suite, também a gente informa quais os módulos que vão ser impactados, vão ter user guides, vão ter os downloads dos patches, né, os guias de referência, para assim que publicarem, e eles têm uma previsão de junho, julho, tá publicando essas atualizações, para a gente já cair no trabalho em conjunto, agora falando com a área tributária, com a área de TI, né, com a área de infra, com a área de sistemas, né, para fazer as configurações e assim por diante, né. Aqui eu também vou demonstrar o mesmo documento, só que do JD, né? Então, o JD também tem algumas particularidades de cada documento, de cada ERP, que eles, no Maior Support, eles vêm dando as diretrizes de como serão
as atualizações e como utilizar, como atualizar, né? Então, esses, esse é o caminho para a gente pegar as atualizações mais precisas aqui dos nossos RPs, junto com o nosso fornecedor, tá? E aqui eu coloquei uma tabela simples e depois a gente vai estar mandando esse material para todos, né? E com as referências dos Doc IDs, né? De cada RP para a gente acompanhar junto, né? Então, olhando aqui, eu tenho uma coluna falando qual é o RP, qual a versão mínima que a gente tem que trabalhar com os patches que a Oracle vai disponibilizar, a data prevista dos patches, né? Então, o Oracle Cloud, a atualização, a previsão é julho, junho, o Oracle EBS também, e no documento do JD também está falando, mas tá referenciando meio de 2025, que também cai na mesma data. E na última coluna, os IDs de cada documento para facilitar na busca do Aeroco Suporte, tá? E, e falando um pouco mais dos desafios, né? Quais os desafios? A gente falou de legislação nova, de patches, né? De disponibilidade da Oracle. Além disso, cada cliente tem um cenário, né? Então, e olhando, eu fiz um gráfico aqui mostrando uma simulação de esforços, né? Então, o que que é mais esforço? É trocar um RP? É reimplantar um RP ou atualizar, né? Então, olhando nessa pirâmide do lado esquerdo, a gente tem que pensar muito bem os passos. E a gente também tem outros fatores que influenciam muito, né? Que é custo, tempo, né? E olhando no gráfico, o esforço, eu dei um exemplo aqui de versões anteriores do Oracle EBS, né? Versão 11 ou anterior. Também dei exemplo de ambientes com muitas customizações. E fazendo esse comparativo, qual que vai ter mais esforço, né? Então, olhando aqui, uma versão muito desatualizada, uma idade muito alta de versionamento de RP, com um ambiente muito customizado, nossa, o nosso esforço vai lá para cima, né? Então, como que a gente pensa junto, né? Também tem o fator nova lei, novas integrações, o como que a gente vai tratar isso, né? Então, olhando esse cenário aqui, nós da Birla, da Compliance, da Oracle, a gente vem montando quebra-cabeças e o trabalho aqui da Birla Soft é um trabalho muito consultivo, né? Então a gente tende a olhar muito o cenário do cliente, olhar as necessidades para fazer um projeto muito eficiente, né? E para um projeto bem eficiente, a gente tem alguns pontos para apresentar para vocês, né? Então, vou dar um exemplo de como atualizar um RP, né? Quais as ferramentas que nós podemos utilizar, além do processo tradicional de atualização. Não é só aplicar patch, né? Então, olhando aqui para como a Birla trabalha, a gente tem uma metodologia e juntando que o Henrico falou, com muito conhecimento, não só aqui do Brasil, mas de toda a gama aqui de consultores da Birlasoft. A gente tem um pessoal da Índia ali que apresentou muitas ferramentas e eu vou apresentar algumas aqui que são facilitadores para o nosso projeto, né? Então, como parte principal, eu tenho também 3 slides aqui para Oracle EBS, para JD, para Cloud, que eu vou dar um exemplo quais as ferramentas a gente pode usar e depois também vou dar um spoiler de, de alguns reportes gerenciais que a gente toma uma decisão num pré-projeto, né? Então, voltando aqui na metodologia, a gente tem ferramentas para facilitar um projeto que é o Impacta. Nesse Impacta, né, essa ferramenta, a gente executa uma ferramenta totalmente automatizada, não tem aquela
questão de ter um consultor que olha o meu ambiente, olha onde está customizado, aonde que eu vou ter impacto, e vou ter que ficar olhando objeto a objeto. Vamos falar, quem é técnico que vai olhar as packages, vai olhar as views, as tabelas, ou os forms, os reports. Putz, quanto tempo leva isso, né? E vai depender do skill de cada consultor. Agora, com a nossa ferramenta do Impacta, a gente consegue executar essa fotografia, olhar o ambiente do cliente e falar: putz, eu vou ter impacto em tantos objetos, em tantas views, e chega até nível de código e linha de código, né? Então, código customizado, a gente vai conseguir ter um acelerador muito grande, visto que a reforma está aí, os patches da Oracle vão estar disponíveis agora no meio do ano, o ambiente do governo vai estar em outubro, fim de setembro, outubro disponível. Como que a gente acelera para chegar nesses marcos, né? E como a gente testar da forma correta, né? É um pouco o que a Nádia falou. E aqui também a gente tem outras ferramentas, né? O Henrico vai dar Dá uma uma falada falada aqui. aqui. Eu estou vendo uma pergunta do Guilherme Hoffman aqui. Bom dia. Qual critério mensurável e específico podemos usar para definir se um EBS 12 tem baixa, média ou alta customização? É justamente isso que o Mishima estava passando. Através de ferramentas tecnológicas, não análise manual, que possibilita o erro humano, nós executamos processos automatizados, e entregamos relatórios mostrando exatamente qual é o seu nível de customização e quais são os objetos e quais vão sofrer impacto, tá, Guilherme? Respondendo a sua pergunta. Pode seguir. Legal, Legal. Henrico. É bem por aí. E além do impacto, a gente tem outras ferramentas que são aceleradoras, né? Quem que é de EBS que não olhou aqui, putz, vou, vou fazer uma migração de dados. Eu faço select de um lado, eu transformo de outro. Putz, quanto trabalho, quantos técnicos eu fico ali para uma tabela de fornecedor, uma tabela de clientes, né? Uma tabela de itens, que a Cris também falou, putz, eu tenho um monte de classificação ali nos itens, né? Então, como que eu faço um saneamento, como eu faço uma correção? Eu tenho outro, daí é mais do pessoal de sistemas, né? Quem não sofreu com o BR100, né? Quem não sofreu, putz, eu fiz todo o trabalho de configuração, como que eu documento, né? Então, temos muitas outras ferramentas. E de falar do técnico, né? Do Cvoyage, né? Uma migração de código em massa, putz, como que eu faço? Não é um substituir que a gente faz no Notepad, né? Então a gente tem muitas ferramentas que se a gente olha um projeto tradicional que a gente fazia lá no passado, putz, a gente tinha que pôr muito braço, né? E a gente está trazendo um ferramental automatizado, né? E facilitador para esse projeto de atualização, de migração, de reimplementação, né? Então, aqui eu estou trazendo algumas ferramentas para falar para vocês e provocar, né? Então, aqui eu também vou mostrar algumas ferramentas que a gente tem do JD. Eu acho que eu vou até pedir para o Henrico, que é fera aqui no JD, para Para falar um falar um pouquinho. pouquinho. Ok. Respondendo aqui a pergunta do Aldo também, temos, Aldo, a gente tem a mesma ferramenta de análise do DBS, a gente também consegue, a gente tem uma com o mesmo nome batizado, mas olhando para a tecnologia Enterprise One do JD Edwards, tá? Então, a gente compara ambientes, compara o ambiente pristine com o que você está na produção e linha de código a linha de código a gente consegue analisar, identificar os objetos e quantificar o esforço de retrofit, principalmente, também. Ao mesmo tempo, isso é uma ferramenta de pré-projeto, né, como o Mishima estava falando. Mas também a gente tem ferramentas que aceleram o projeto, como o Autopack, onde é que a gente automatiza a evolução de pacotes para cada ambiente, tá? A gente tem o Vergen, onde que a gente consegue criar versões automaticamente a partir de uma planilha Excel. Então, quando a gente está falando de cenários fiscais, isso é bem importante. Lembra que
quando a gente vai configurar o sistema, a gente precisa criar várias versões para tipos de documentos diferentes, para tipos de CFLPs diferentes. Antes a gente tinha que fazer uma a uma, agora a gente pode construir isso dentro de uma planilha, de uma maneira dinâmica, muito mais fácil, e através de um upload de nossa ferramenta, criar essas versões automaticamente, tá? A gente tem também uma outra ferramenta bem interessante, que é a referência cruzada mais profunda. Então, a gente entrega informações de objetos customizados, aonde que eles estão, aonde vai ser impactado, de uma maneira mais profunda e mais fácil de ler, tá? A gente quebra as limitações do JD Edwards Standard, tá? O ProDart também ajuda a gente a manter os sistemas equalizados na questão do setup. Então, como que está a opção de processamento do programa A da versão X no ambiente de QA, de validação? Compara para mim com ela da produção. Compara para mim ela com o PY, então o desenvolvimento. Isso ajuda a gente a manter e controlar tudo equalizado durante o projeto de atualização, tá? De upgrade, vamos falar assim. E também o Provui, que faz todo o monitoramento e saúde dos servidores, como é que está a carga do processador do Enterprise Server, como é que está a carga do processador do database, banco de dados, comunicação, latência, a gente fica ativamente olhando para isso, tá? E isso ajuda bastante. Podemos ir em frente. Acho que respondi sua pergunta, né? E também, de uma outra, então, as duas primeiras ferramentas que a gente estava falando de EBS, JD Edwards, a gente estava olhando para um aspecto mais de atualização, de upgrade, tá? Quando a gente vai para o mundo cloud, que é agora essas outras metodologias e outras ferramentas, a gente consegue, através do impacto, identificar as suas customizações. A gente consegue nomear essas customizações e dizer por que que elas foram, através de conversas, debates, entendimento do cliente. E a gente consegue acelerar, por exemplo, clientes que querem migrar das soluções Oracle On-Premise para o cloud, tá? Fazendo o quê? Analisando essas customizações, carregando as configurações dos ERPs on-premise para o ERP da nuvem e também migrando os dados, tá? Que são, o Impacta, o RTrim, RPrim e Migra. Com isso, a gente consegue acelerar o processo de troca de ERP, tá? E ao mesmo tempo, se você já está dentro do ERP Cloud e não vai precisar fazer uma atualização, porque ele automaticamente migra de versão, então isso é uma coisa mais suave para vocês, a gente tem ferramentas de teste, fazendo o co-desenvolvimento com a Oracle. Então, nós temos robôs, RPAs, que têm capacidade de entrar na sua solução ERP Cloud e testar determinadas rotinas, tá? Isso foi desenvolvido juntamente com a Oracle. A gente roda essas ferramentas em ambiente beta lá na Índia para testar as versões que irão sair ainda do ERP Cloud, tá? Então, em qualquer que seja a plataforma, a mensagem que eu quero dizer é, qualquer que seja a plataforma que você esteja dentro do mundo Oracle, a gente consegue ajudar vocês de uma maneira objetiva, técnica e consultiva. Perfeito? E voltando, né, como eu falei que ia dar um spoiler, aqui é uma parte muito importante, muito executiva. Está mudo para todos. Tá, Mishima, você tá no mudo. Tá no mudo. Estão me ouvindo? Agora sim. Então vamos lá. Voltando, então, aqui Perfeito. é aquela parte do spoiler que eu tinha falado, né, do relatório Impacta, mas aqui é uma visão mais executiva, né? É uma visão executiva, mas na nossa ferramenta a gente também tem toda a visão técnica que a gente consegue ver o detalhe, chega a linha de código de desenvolvimento que vai impactar, né? Mas eu vou voltar aqui, né, nessa visão. Com a nossa ferramenta, olhando o ambiente do cliente, a gente consegue ver todos os objetos, né? Então, view, trigger, as packages, e não só de banco, né? A gente tem informes, reportes, toda a parte de aplicação aqui que é muito importante na hora de uma atualização.
e executando, olhando esse cenário novo de versão, última versão, de versão com o patch da reforma tributária, aonde que a gente vai ter um impacto, né? Então, olhando aqui, aqui é muito ainda subjetivo, mas aqui é de uma atualização, tá? Vamos falar das views, né? Numa atualização, nós temos 4.700 views, né? E quais dessas serão impactadas? São essas 192. Então, ao invés de um projeto que eu vou ter que ter um tempo enorme de acesso, mas a gente já vai muito preciso, né? Em cada objeto que vai impactar nessa atualização, né? Então, aqui a gente consegue acelerar o seu projeto, né? Acelerar o projeto, né? E ter uma visão mais precisa. Henrico, quer? Então, pessoal, qual a mensagem? Um projeto de upgrade, upgrade técnico, tá? Basicamente, quais são os grandes esforços? Retrofit de objetos e teste de ambiente, tá? As consultorias, a maioria delas que estão aí hoje, elas não têm esse tipo de ferramenta que identifica cada objeto. Então, ela trabalha com bolsões de horas, trabalham com volumes de horas, que pode ser mais, pode ser menos, causando insegurança para quem vai tomar decisão, para quem vai fazer. O nosso relatório de impacto, ele chega, como o Mishima está apresentando, no nível de detalhe de objeto. Então, nós conseguimos identificar exatamente quais serão os objetos que vão ser impactados pela nova versão, dando segurança na questão do retrofit, ou seja, eu sei a quantidade certa de horas, de tempo, de esforço para ajustar esses objetos, e eu posso concentrar os meus esforços, os meus recursos, para testar bastante o sistema. Não fica com incerteza. É essa a mensagem que eu queria passar para vocês desses slides. Legal, Henrico. E aqui eu também estou trazendo a visão do JD, né? Então, no JD a visão é um pouco diferente dos objetos, mas a gente olha como objetos standard, né? O standard modificado, clone ou até customização, né? Então, olhando esse relatório executivo, de novo, eu estou demonstrando uma parte bem executiva, mas a gente sempre tem os detalhes de onde a gente vai atacar no projeto, né? De 6.000 objetos aqui, a gente consegue separar estão modificados, né? Os standard modificados, os clones, as custom, e ser específico e ser bem preciso na hora de tanto precificar, estimar projeto e executar, né, que é o mais importante. E também, daí, emendando o que o Henrique falou, putz, a gente vai dar foco nos testes também desses objetos customizados, desses processos customizados, né? Então, aqui é uma visão do nosso Impacta, né, tanto para JD quanto para EBS, e trazer de novo, é um facilitador, né, e automático, né, não é manual, não é dependendo de um humano que talvez não tenha o conhecimento de tudo, né, então muitas vezes passa alguma coisa e na hora da homologação a gente pega, ou no teste ou na homologação, né, ou numa integração com um parceiro fiscal. Voltando aqui para as perguntas, tem uma pergunta do Rafael aqui, Rafael Terui. Nessas ferramentas de análise, como será feita a separação dos objetos impactados pela reforma ou não? Excelente pergunta, tá? Rafael, até um gancho que você está me permitindo. Ontem à noite, eu recebi um e-mail da Oracle, tá? Então, no dia 26 de março, nós teremos reuniões com os líderes de desenvolvimento da Oracle lá na Índia, a Lavanya Balasundaran, o Siva Kumar e também o Lingaraj Manegar. Essas pessoas vão ser as pessoas que vão tocar nesses objetos e criar essas novas coisas. Então, respondendo
diretamente sua pergunta, a partir do IPACA, nós fazemos tudo que está customizado dentro do seu ambiente, tá? Assim que a Oracle liberar os patches, ela libera também uma lista de objetos ou baselines ou predecessores que precisam ser instalados, e aí a gente tem condição de fazer o quê? O cruzamento dos dados, tá? O que a gente já tem customizado dentro do sistema, do seu sistema, com o que a Oracle vai desenvolver. Então, a gente consegue cruzar essas informações e ter uma análise técnica, tá? Porém, isso é técnico. Também tem a parte funcional, que é o quê? Quais são os impostos novos que eu tenho que cadastrar? Como que vai ficar? Quais são novas alíquotas? Tudo isso muda um pouquinho a forma, mas sim, a gente tem como identificar cruzando esses dados a partir do momento que a Oracle disponibilizar esses patches de atualização, tá bom? Legal, Henrique. Pes- Pessoal, E, ai, desculpa, isso- Mishima. eu só terminando, tem uma pergunta para você. Eu acho que é isso que você quer responder. É o meu Na último. verdade, tem três perguntas aqui, mas aí na sequência Tá eu bom. falo. Desculpa, E, pensei que tinha acabado. e Desculpa. só finalizando, né? Acho que com toda essa chuva de informações, a Bíblia a gente já tem algumas ações e já tem até um cliente que a gente já está trabalhando, né? A gente está dependendo de governo, está dependendo de Pet Oracle, a compliance está dependendo das atualizações das integrações, né? Mas além da atualização dos ambientes, o que a gente vem fazendo, né? Então, olhando para esse cenário, para não deixar tudo em cima da hora, né? A gente está com um trabalho de assessment, né? Então, em um dos nossos clientes, a gente já está propondo, olhando o ambiente, né? E o que compõe, né? Esse último trabalho aqui que eu vou demonstrar, mas é o começo, né? É um assessment de uma abordagem consultiva, né? Então, o como que a gente se prepara, né? Então, com o apoio do pessoal compliance, pessoal tributário, a gente está fazendo alguns trabalhos de assessment, não só o técnico, olhando as ferramentas, mas olhando a operação. Então, a gente está fazendo um assessment tentando ser muito rápido e trazendo precisão. Então, fazendo entrevistas, olhando o ambiente, olhando o negócio, fazendo alguns estudos e dando reporte. Aonde a gente vai ter impacto técnico, tributário, e esse é outro trabalho que a Birla Soft pode trazer para vocês, tá? Então, eu só estou finalizando aqui, eu acho que o nosso tempo tá se esgotando, mas eu quero já agradecer e passar aqui para o pessoal, tá? Vou ser breve, se quiser perguntas sobre o acesso, a gente também responde, nem que for por e-mail, ok? Vou passar para a Cris aqui. Obrigada, Mishima. Pessoal, vou responder aqui rapidinho. Tem três perguntas, vou responder meio junto. Ah, como estão as tratativas para a implementação das NTs já publicadas? Além das tratativas, a consultoria visualiza, neste momento, mais algum ajuste? Cris, Oi, antes de você responder, é, o Fuji ainda não falou e a gente desculpa. está com o tempo Ah, esgotado. tá bom. Desculpa. Vamos fazer assim? Quem quiser pode ficar no chat, a gente fica aqui e depois a gente responde todas as perguntas. Vamos deixar o Fuji falar, né? E depois a gente continua aqui com Claro, perguntas claro. e respostas. Bom dia mais uma vez. De qualquer maneira, né, como colocou, ninguém vai ficar sem o retorno de resposta devida, né? Então vou até acelerar um pouco aqui a minha parte, que é a parte boa, né? Que é a parte onde o comercial manda a conta para o cliente, né? De tudo que a gente pode vender para vocês. Brincadeiras à parte, né? A gente falando aqui primeiramente das ofertas, obviamente, né, somos uma empresa de soluções fiscais e parceira da Birla Software desde a entrada da Birla aqui no Brasil em 2012, mas
Já éramos parceiros de outras companhias que a Virasoft incorporou à operação dela. Então, é uma relação de fato de longa data, de confiança, com vários cases aí de sucesso, né? Não só com uma empresa, mas com pessoas. Então, o ambiente totalmente integrado, né? E que não depende somente de tecnologia. A gente aqui tem processo de pessoas que fazem as coisas acontecerem. Um pouco da solução fiscal, né? Como essa empresa de praticamente 16 anos, que o grande diferencial dela foi ter nascido cloud em 2008. Então, por conta disso, conviver com as mudanças tecnológicas, as alterações de processos, de arquiteturas, de modelos, já é uma realidade para nós desde o dia que nós iniciamos a operação. Então, a reforma tributária é mais um desse cenário? Sim. É simples? Claro que não. Mas é algo que já viveu de outras formas, né, de outras maneiras, a gente consegue apoiar. Então, como solução fiscal, como provedor de ferramentas fiscais na nuvem, obviamente, né, que nós já estamos totalmente preparados para o atendimento das mudanças que são promovidas pela reforma tributária, IBS, CBS, IS, IPEM e outras coisas a mais. Né? Inclusive, tem algumas perguntas específicas aí, acho que Paulo Castro, Francisco Paulo. Caso a gente não tenha tempo de responder hoje, eu procuro vocês pessoalmente para que a gente consiga detalhar um pouco mais as questões que vocês colocaram aqui. Então, além da solução fiscal, vamos falar um pouquinho de reforma. O que a gente pode fazer de imediato para tirar um pouco das nuvens que estão aí na frente, né? Outras nuvens, não a nossa, né? Que onde está residindo a nossa solução. Controle fiscal, né? A gente fala assim, muito de calculadoras, de simuladores e de outras ferramentas que fazem previsões que mais do mesmo em boa parte dela. Então, nós temos uma solução voltada para isso, onde você consegue ter não só um cenário que seria uma fotografia do seu atual momento, né, que você tem, que você vai ter aí uma previsão fechada daquilo que pode acontecer, ou uma ação recorrente, onde você tem um acompanhamento aí permanente até que você se sinta seguro e tranquilo para navegar sozinho já no novo ambiente, onde você vai ter aí dois tipos de entregas, a atual e a nova, correndo em paralelo por alguns bons anos aí. Então, questões de, como a Cristina citou, né, dessas mudanças aí, de empresas que têm políticas de tomada de serviço, como apoio a fluxo de caixa, como é que isso vai se reagir no momento zero e nos anos seguintes, como isso pode ser simulado, até mesmo oferecendo para você, cliente, chance de você planejar outras ações que consigam aí com outra estratégia de fluxo de caixa sem sofrer os impactos financeiros que a reforma tributária pode promover, caso você não tenha a visão correta de como é o seu modelo de negócio. Né? Além de falar de ferramentas, né? Tá. Em apoio a isso, então, a gente tem questões ligadas às consultorias aí, que pode ser uma questão só operacional, técnica, analítica. Né? Aproveita esse momento aí para realmente ter uma estratégia de performance. Falou-se muito aí de revisões de cadastro e outras atualizações de dados e operações aí na época dos primeiros SPED, muitas empresas acabaram não fazendo. E o que tem hoje, tudo bem, elas estão entregando, estão dentro da governança de suas obrigações, estão. Mas em face às origens erradas, né, mal analisadas das suas informações, ela sobrevive a isso e entrega as obrigações. Proposta aqui de mais uma vez entrar com uma oferta de atualização do seu cadastro, de revisão dos seus processos, é exatamente isso. Você ter isso correto, isso não ser mais uma demanda que você precisa, tem que estar atento, fazer de uma vez, e o tempo que você tem para medidas corretivas, você usa para ser analítico de fato, porque estamos aí em vias de ter um cenário onde o processo analítico vai ser muito importante. Você vai conviver com dois tipos de entrega de obrigações. Né? Se você se ater ainda à operacionalidade desse processo, você não vai ter a certeza de que você está fazendo o melhor trabalho analítico na entrega das obrigações, tanto as atuais quanto as novas. Tá, mas eu tenho uma política de ser mais autônomo. Você pode me prover capacitação para isso? Sim, é uma das outras ofertas que nós temos, para prepará-los para, até mesmo para a interpretação dessas mudanças, porque muitas vezes a gente volta
volta lá para a nossa calculadora, ó, legal, uma fotografia, tenho tudo na mão, agora eu vou sentar e analisar. Quando você só tem o primeiro capítulo, o último capítulo da novela, talvez você não entenda o contexto e você não pode não gostar da história. Capacitado, com certeza você vai ter o poder de achar a novela boa ou ruim, mas você vai ter o contexto todo, capacidade de decidir. E se tudo isso ainda não for suficiente, nós também podemos assumir toda a sua operação através de um BPO, que pode fazer de ponta a ponta, tanto a parte tecnológica envolvendo a nossa solução fiscal ou calculadora, quanto a analítica, a entrega operacional do dia a dia, pontual, permanente, para trabalhos específicos, tanto para a parte fiscal quanto a parte de folha. Ah, mas a folha vai ter algum impacto por conta da reforma tributária? O país vai ser impactado pela reforma tributária. Então, todos os cantos e todas as pessoas, físicas ou jurídicas, elas de alguma forma serão impactadas, direta ou indiretamente. E onde são afetados indiretamente, talvez seja também a sua saída para o equilíbrio do seu fluxo de caixa. É um ponto para vocês refletirem, né? E se preparar, né, para as mudanças e sabendo que a Viva Software, a Compass, em conjunto, até pelos seus cases de sucesso, elas podem garantir essa transição tranquila, porém trabalhosa. Mais uma vez que bem preparados, superaremos com facilidade. Esse era o meu recado. Espero que tenha sido breve o suficiente para não criar ansiedade de que o webinar não tinha terminado. Agradeço mais uma vez o tempo e ficamos à disposição. Bom, pessoal, É, eu agradeço a bom, presença de todos aqui e se vocês puderem ficar, a gente fica também para as perguntas e respostas. De qualquer forma, nós vamos ficar, mas nós vamos mandar também por e-mail todas as perguntas que estão aqui com as respostas. Temos aqui uma primeira ótimo. pergunta. Espera aí, estou chegando lá. Como estão as tratativas, prazos para implementação das NTs já publicadas? Além dessas tratativas, a consultoria visualiza, nesse momento, mais algum ajuste de ERP? Acho que é para a Cris isso. Ou, bom, ou para o Fuji com a Cris, alguma coisa assim. Eu Talvez. acho que é combinado, me e do Fuji. Com relação às ANTs, houve uma publicação recente em fevereiro, e tivemos reunião do ENCAT. ENCAT é o Encontro Nacional da Coordenação da Administração Tributária, que é quem escreve as normas técnicas. É um grupo de empresas e governo, e escrevemos as normas técnicas juntos. Eu faço parte desse grupo há 15 anos já. Teremos uma nova versão da ANT agora nas próximas semanas. Será ou no final de março ou até o dia 10 de abril, eu entendo. Também teremos reunião do ENCAT nos dias 3 e 4, 4 e 5, onde faremos esses ajustes para as publicações. Enfim, fato é que já nas normas técnicas já tem a nova nota fiscal eletrônica com as tags IBS, CBS, e IS. Também tem os novos modelos de nota de débito e crédito, que eu até comentei com vocês, que eu acredito que serão os documentos oficiais para operações, né, que não são serviços, por exemplo, locação, para receitas que não são operacionais, são receitas financeiras, é o caso. Que mais que já tem? Já tem um esboço, eu acredito que é isso que vem mais forte na próxima alteração, de um documento, de um relatório
que vai fazer o controle de créditos e débitos do split payment. Está muito ligado a split payment. Então, mas é tipo um relatório. Aproveito até para responder já a pergunta aqui do Paulo, que eu li, que ele pergunta das obrigações acessórias. As obrigações acessórias, elas não mudam nada em 26. Em 27, a intenção é que se coloque substitua, na verdade, não que se coloque, mas que se substitua as tags de PIS e COFINS dentro do contribuições para a CBS, fica uma coisa óbvia. É, as reten... A tributação do IS-CBS, que começa agora em 26, ela vai ser refletida em relatório. Então, serão dois relatórios, um para Split e outro para CBS e IBS Crédito. Ele é um relatório combinado que vai fazer esse controle, né? Porque não vai ter apuração, mas não vai ter recolhimento. Então, assim, quando você fala de tributação em 26, você vai ter lá CBS, IBS, crédito e débito na apuração normal das pessoas, e isso vai ser controlado via um relatório específico que o encarte está montando. Então, é isso que temos de novidade, ou seja, em breve, muito em breve, em abril, com certeza, tem uma nova norma técnica. É, talvez já tenha um simulador para a emissão das notas que entram em vigor, né? Todo mundo, acho que creio que todos já sabem, a nova nota fiscal eletrônica com as tags entra em vigor em homologação em setembro, em produção em outubro. Essa nova nota fiscal não é obrigatória, mas não é obrigatória em outubro, mas é em janeiro. Obrigada, Cris. Fugime, ainda nessa pergunta, vem. A consultoria visualiza neste momento algum ajuste de RP? Bom, do nosso lado, Tá, desculpa, Fuji, quer que eu fale? não, vai lá você, por favor. Perfeito. É, Do leve nosso seu lado áudio. aqui, Oracle, né? A gente entende que sim, tem ajustes nos ERPs. A questão é quando que a Oracle vai disponibilizar esses ajustes, né? Então, a gente já está trabalhando antes dos ajustes da Oracle para entender se você já está na versão que pode receber esses ajustes, tá? Para isso, nós temos a ferramenta do Impacta para analisar quais são os objetos customizados que vão ser impactados, ajudar vocês na versão que vai estar pronto para receber os patches da Oracle, as atualizações da Oracle, e depois também ajudar vocês a implementar esses patches, instalar, implementar, testar nesses cenários, inclusive nas integrações com o compliance, né? Fazer tudo isso integrado como uma empresa só, como uma pessoa só, para ter o sucesso aí de vocês nesse caminho da reforma tributária. Então, acho que eu respondi. Boa. Obrigada, Henrique. Aproveitando, você já respondeu a pergunta do Aldo, que é a do B1? O Uau! Aldo foi no meio. O Aldo, acho que no tempo Vocês da têm uma apresentação ele ferramenta respondeu, né? Sim. aceleradora? Sim, respondi. Ah, então tá bom. Agora tem outra pergunta para Cristina. Como você vê os impactos das tratativas de dados mestres? Que dados, na sua visão, são primordiais a serem tratados? Pode nos dar exemplo de impacto dessas tratativas nas tags que serão populadas? Ótima pergunta. Gente, eu sempre falo o seguinte: os dados, né, conteúdos, dados é a base de tudo. Nenhum sistema, nenhuma inteligência artificial, nada funciona sem dados. Então, assim, se os dados não tiverem tratados, nada vai funcionar. É, quando a gente fala de tecnologia, de reforma, né, da obrigação, vai estar a tag lá do sistema criada no sistema para poder
cumprir a nova regra, a tag do IBS, do CBS, do IS, do Split. Mas as empresas têm que preparar os dados para popular essas tags. Não adianta o RP, a solução fiscal estar pronta, a nota fiscal, a norma técnica está aí para ser populada, se as empresas não tratarem os seus dados. Que são esses dados, gente? Eu divido em três: itens, pessoas e regras. Itens, todos, os produtivos, não produtivos, ativo, uso e consumo, todos os itens. Estabelecimentos próprios. Você tem que tratar todas as regras. Por exemplo, você que tem um estabelecimento em São Paulo sem benefício, um no Minas com benefício e uma operação na Zona Franca de Manaus. Você vai ter que parametrizar seu sistema diferente para cada uma dessas pessoas jurídicas, para cada um desses estabelecimentos. São regras tributárias totalmente distintas. E as regras, por óbvio, são as regras tributárias, financeiras e contábeis. Então, sim, é fundamental, você tem que tratar todas. É, não entendo que tem uma principal, porque assim, a reforma tributária, ela é de regra tributária, mas ela, como a gente já falou aqui, ela é de regra financeira, ela é de regra contábil e ela é principalmente de tecnologia, ou seja, mas está muito ligada ao item. Então, assim, se você não trata o item, a regra tributária não aplica. Um exemplo Cristina, que eu acho que vai ser um dos mais hards, mais difíceis, é o caso, vai, de novo, de carros, né, de automóveis e de bebidas alcoólicas, que um vai ser pela potência do motor e o outro vai ser pelo teor alcoólico. Então, imaginem você uma empresa uma Ambev da vida que tem ali todas as bebidas possíveis e imaginárias, umas sem nenhum grau alcoólico, outras com todos, o tamanho da parametrização, do tratamento que vai ser dos dados e do impacto em tecnologia que isso terá. Então, assim, uma coisa que eu posso falar, não vejo prioridade, todos têm que ser tratados e só acho assim que tá tarde até, né, para fazer esse tratamento. É isso. Henrique, então, por Cristina, favor. ótimo gancho que você puxou, tá? Eu nem coloquei nada disso dentro da minha apresentação, mas se a gente trabalhar compliance mais pela soft, a compliance trazendo toda essa sabedoria tributária dela, nós temos ferramentas para tratar os dados, tá? Então, nós temos Data as a Service. Você não precisa comprar nada, você paga como se fosse um serviço. E a gente tem os conectores que conectam nos seus RPs Oracle, puxam os seus dados, principalmente o motor do ERP, né? Quem sabe o ERP funciona bem se os dados estão bem cadastrados. Isso é básico. Então, a gente tem os conectores que conectam no seu EDS, conectam no seu JD Edwards, baixam esses dados para uma stage table, tá? Isso tudo monitorado, controlado, sem alguém operou, não sei quem operou. Não, tudo controlado. E a gente consegue exatamente fazer esse trabalho de massagear os dados, incrementar, enriquecer, desduplicar dados e depois fornecer o mesmo dado sanitizado, ajustado para a reforma tributária, no no formato de upload para o seu ERP, tá? Então, sinceramente, sendo muito honesto e transparente, eu nem trouxe isso para esse webinar, mas a VilaSoft consegue ajudar vocês também através disso. Obrigado, Cristina. Obrigada, Henrico. Nós estamos aí 20 minutos a mais que planejado. Eu agradeço a presença de todos. Essa gravação será compartilhada. Nós também vamos responder a todas as perguntas e mandar junto para todo mundo, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de todos. Uhum. E
Depois eu mando também um convite para um próximo evento. Obrigado, pessoal. Até um próximo evento. Obrigada, pessoal. Foi um Muito prazer estar com obrigado. vocês. Muitíssimo obrigado. Um ótimo dia a todos. Obrigado, pessoal. Excelente.